Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora ao vídeo 227. Então esses são dons, dando sequência 226, né? Esse agora é o 227. Então nós temos uma infinidade de dons mediúnicos. Às vezes você é portador ou portadora de dons mediúnicos que você nem sabe. Então é preciso, assim, de um estudo muito minucioso, né? Ali com aquela pessoa. Olha, eu conheço pessoas, principalmente na cidade de São Sebastião do Paraíso, e durante a minha vida fiquei conhecendo, mas pessoas dotadas de tantos dons. Uma vez eu conheci um senhor, ele tinha, assim, ele demonstrou a mim, assim, 12 dons mediúnicos. Olha só para você ver. Chico Xavier tinha o dom honorífico. Você sabe o que é o dom honorífico? É aquelas pessoas que, quando você está próximo a ela, de repente você começa a sentir cheiro de flores. Aí você pensa que é o jardim lá fora, né, que está mandando aquele cheiro. Não, vai ver, é ela que está exalando o cheiro de flores. Né? E por aí em diante. Mas, com relação à glândula pineal, estude no Google, digita aí Jean Gaspar Lavater. Foi o professor Eurípides Barçanufo. Então não é à toa que eu aprendi com o professor esse dom, aprendi a desenvolver esse dom. Fica assim melhor. Porque eu aprendi a desenvolver esse dom com ele. Então, por isso, né? Vou repetir mais uma vez. Por isso que eu fico olhando para muitos lugares, né? Olho para um lugar, olho para o outro lugar, mas não deixo de dar atenção para as pessoas. Porque eu não posso ficar fixado os olhos na pessoa. Se eu fixar os olhos nos olhos da pessoa, a pessoa passa mal ou a pessoa passa bem. Agora, a pessoa pode passar mal também da seguinte forma: se a pessoa encontra-se imantada de fluidos negativos, através da fisionomia, eu consigo realizar ali um tratamento e a retirada daqueles fluidos negativos instantaneamente. O organismo a pessoa levar um choque e a pessoa pode vir a passar mal. E por aí em diante, né? Então, Kardec resumiu, né, aqui, que sem esses fluidos de efeito físico, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem, né? Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Então, a presença dessas pessoas nesses trabalhos onde se exige apenas aqueles
médios especializados, a presença desses não dotado de determinados dons mediúnicos, Kardec está dizendo aqui, pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se achem. Não sou eu que estou dizendo. Por isso que nós aqui, através do esmiuçamento, nós batemos nessa tecla. Disciplina, 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 estudos que Kardec nos recomendou, né, que nos recomenda aqui no Livro dos Médiuns, onde nós devemos iniciar pela teoria e não pela prática. Quem inicia-se na doutrina dos espíritos pela prática, ele comete uma gafe muito grande. Ele não só põe em risco a vida dele, como ele põe a vida de muitas outras pessoas em risco. Porque seria o mesmo, começar no espiritismo pela prática, é o mesmo que você colocar na mão de uma criança de 3 anos uma banana de dinamite e a criança próxima a uma fogueira de São João. Deu para você raciocinar, né? O que pode acontecer? A criança vai gatinhando com aquela banana de dinamite, joga aquela banana de dinamite ali naquela fogueira, e ali tem umas 50, 60 pessoas em volta daquela fogueira, ninguém sabe que é uma banana de dinamite ali, e mata todo mundo. Agora, começa pela teoria para você ver se isso acontece. Começa. Quem começa pela teoria nunca que coloca um candidato a determinados dons mediúnicos sentado a uma mesa para receber espírito. Até porque ninguém recebe espírito. Existe a comunicação através da sintonia. E é um tal de dizer, fulano recebeu o espírito de Bertano. Cicrano recebeu o espírito de fulano. Recebeu o espírito? Baixou o espírito? Agora, você entende que isso é um estudo. Nós temos que aprender a realidade do que muitas vezes não é colocado em prática. Mas nós temos que aprender. Então, quando uma pessoa nos pergunta, não, existe uma sintonia. O médio, o espírito, o perispírito com o perispírito se sintoniza, podendo estar presente o espírito manifestante ou não. Ora, podendo estar presente ou não. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a literatura espírita que diz isso. O espírito pode estar presente, como ele pode estar milhões de quilômetros de distância, mas é aí que entra a seriedade na casa espírita séria. O estudo, né? Não a afobação. Existe, mediante os estudos com o passar dos anos, o experimento das aptidões, que são aqueles trabalhos onde
os intermediadores, né, os doutrinadores, eles, que na verdade são também os professores, eles vão tentar impulsionar, induzindo aqueles ali presentes a determinada aptidão. Então tem médios que, pelo fato, Kardec enfrentou isso na época da codificação espírita, né? Pelo fato da psicografia na época, então todo mundo queria psicografar. Como em São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso, quando vinha, eu me lembro disso, quando vinha médiuns psicógrafos de outra cidade a São Sebastião do Paraíso, e que em determinadas casas espíritas, à noite ali, esses médiuns, né, instrumento dos bons espíritos, espíritos familiares deixavam, assim, deixando mensagem através deles aos familiares encarnados. Depois, na outra semana, era uma febre de médium tentando a psicografia. Mas ainda bem que é tentando, né? Porque é aquele fanatismo. Então as pessoas tentam uma semana, tenta duas semanas e meia, desiste. Porque as pessoas acham que educar o dom mediúnico educa-se com 1, 2, 3 semanas. Não é assim não, gente. Então, quando me perguntam, eu apenas digo, olha, eu posso confessar a você que eu me encontro em plena educação mediúnica, dos meus dons mediúnicos. Ah, mas então quer dizer que você ainda não é médio desenvolvido? As pessoas têm essa outra mania. Médio desenvolvido. Você acha que o Chico Xavier era um médio desenvolvido? Ah, gente, vamos parar com essa palhaçada. Isso é termo nosso aqui na Terra, muito pobre. Jogou um termo desse dentro da lata de lixo, o lixo devolve. Você acha que Divaldo Pereira Franco é um médio desenvolvido? Você acha que Leon Denis é um médio desenvolvido? Vamos um pouquinho mais. Você acha que Allan Kardec era um médio desenvolvido? Bom, acho que basta, né? Que se Chico Xavier não era, Kardec não era, Leon Denis não era, Allan Kardec também não era desenvolvido, coitadinho de nós, né? Não, gente. Ninguém é desenvolvido. Todo mundo, todos esses seres que citei e todos nós que abaixo desses seres, nós nos encontramos em processo de educação dos dons mediúnicos. Meu pai trabalha, eu também. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, imagine nós. Gente, o único ser no universo, vamos falar só em universo, que não evolui, que não se aperfeiçoa e que não precisa se aperfeiçoar,
É Deus, porque Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é o todo. Ele nunca evoluiu. Ele sempre foi. Deus nunca foi passado e nunca será presente, futuro. Ele sempre é o presente. Agora, abaixo de Deus, todos nós nos encontramos em processo de evolução, de educação. Cada qual num nível evolutivo. Agora, nós temos que entender uma outra questão. O que eu acabei de dizer aqui, o que nós acabamos de dizer aqui, isso é relativo. Por que é relativo? Porque nós temos que entender que Chico Xavier é um outro nível. É um outro nível na educação mediúnica. É um outro nível. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Allan Kardec. Nós não somos besta, hipócrita, ao ponto de querer comparar esses seres a nós, não. Não, nós somos dotados de raciocínio, de bom senso. Nós estamos querendo com isso dizer que todo mundo encontra-se em processo de evolução. Todo mundo tem lá a sua importância. Todo mundo é importante no grau que se encontra. Agora, é necessário estudar. Não se aprende espiritismo brincando. Kardec várias vezes repete isso na literatura espírita. Não se aprende espiritismo brincando. Não se aprende espiritismo em 2 meses, 2 anos, 8 anos, 10 anos, 50 anos, 80 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos. Emmanuel, pelo que me parece, uma vez teceu um comentário através do Chico, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que necessitaríamos de 400 anos para estudá-lo. 400 anos para estudá-lo. 400 anos para estudá-lo. O Evangelho. Mas isso, o que ele ressaltou isso. 400 anos para estudar o Evangelho ininterruptamente. E a eternidade para colocá-lo em prática. Olha que maravilha. 400 anos ininterruptamente para estudá-lo. E a eternidade para colocá-lo em prática. Então você observa que encontra-se mais ou menos não, encontra-se de acordo com o que Allan Kardec nos diz no livro dos Médiuns. É aconselhável que comecem essa ciência, essa doutrina, pela teoria e não pela prática. Porque pela prática poderão não saber como lidar com os embustes. Enquanto aqueles que começam pela teoria, ele se desvencilha durante todo o momento dos embustes, né? Das enganações, do charlatanismo, das mistificações. Então, a base
está nos estudos da doutrina dos espíritos. Nos estudos, no experimento das aptidões, dos dons mediúnicos. Na doutrina dos espíritos, aquele que adentra a doutrina dos espíritos, ele tem que se preocupar e tem que procurar entender que a doutrina dos espíritos foi codificada por Allan Kardec, primeiramente para auto nos educarmos. Para auto nos educarmos. Com isso, nós aprendemos na doutrina dos espíritos que ao nos educarmos, nós aprendemos a conviver com as almas, a respeitar as almas, a considerar as almas que encontram-se nos corpos físicos como nós nos encontramos. E que depois de nos preocuparmos com as almas, de nos darmos bem com as almas, como já auto nos evangelizamos, né? Já nos encontramos evangelizados, aí nós passamos a auxiliar os espíritos que se encontram na erraticidade através dos desígnios dos benfeitores espirituais, de acordo com a nossa disciplina moral e intelectual, de acordo com a nossa educação dos dons mediúnicos, os quais nós já a educamos. Porque, como Kardec mesmo já nos disse isso, não se aprende espiritismo brincando. Então, se nós pararmos e olharmos por esse lado, ora, gente, o médico, a medicina, aqui na Terra, ela existe aqui na Terra. É para curar o corpo físico ou é para curar a alma? É lógico que é para curar o corpo físico, é. Não é nem assim uma questão de curar, né? Mas uma questão de amparar o corpo físico. Agora, e para curar a alma? A autoevangelização, que nos leva dos desígnios das leis divinas, que nos levam à mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Mas isso aí já depende do indivíduo. Caso contrário, não existiria aqui na Terra os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, dentista, né? Não existiria. Não, vamos nos preocupar lá na Terra só com a alma. Vamos nos preocupar só com a comunicação de espírito. É engraçado, né, que a gente vê assim, muitas pessoas que são inimigas ferrenhas de determinadas pessoas, de outras pessoas aqui na Terra, né, aqui na Terra, mas que vão às casas espíritas trabalhar lá, aplicar passe, receber espírito.
em busca de comunicação de espírito. Oh, mas como assim? Não é por aí. Agora, se as pessoas quiserem continuar indo por esse lado, continue, né? Cada uma vai cair no precipício que ela cavar. Eu vou usar até aquele termo assim, ignorante. Eu não caindo no precipício que a pessoa cava com as próprias mãos, é o que importa. Se a pessoa quiser cair, que caia. Por que que eu estou dizendo dessa forma? Parece que é bruta, né? Não, porque eu não cavo esse precipício dessa forma. Ah, eu sou muito pautado. Eu acho que eu sou pautado até demais. Mas prefiro continuar desse jeito. Eu não sou daquele tipo que aceito por causa que aceitei 99 verdade. Ah, uma mentirinha só não tem problema não. Não. Para mim é o seguinte, se não for 100% verdade, não venham com 99 não, porque se vier com as 99 só, eu jogo no lixo. Agora eu acho que a senhora também faria o mesmo, né, vó? Pra senhora ver. Então é assim, né? Então vamos para o próximo vídeo.